Olá! Hoje a gente vai mergulhar na jornada de um documentário incrível chamado Eu Sou. É uma história que começa, sabe, com uma crise pessoal daquelas bem devastadoras, mas que acaba se transformando numa exploração super profunda da ciência, da consciência e de uma verdade que parece conectar todos nós. Vamos entender como uma crise pessoal pode, no fim das contas, revelar uma descoberta universal. Bom, a nossa sociedade parece que se apoia em duas ideias bem opostas, né? De um lado, a gente tem a competição, aquela luta constante para sobreviver, para ter sucesso, e do outro lado, a gente tem a cooperação, a ideia de que, na verdade, a gente funciona melhor junto. O documentário já começa nos colocando de frente com essa dualidade. Qual dessas forças é que manda no nosso universo, afinal? E aqui está a pergunta que, uau, move toda a investigação. E se um dos maiores pilares da biologia e do jeito que a gente vê o mundo simplesmente não for a história completa? Essa pergunta vem para desafiar basicamente tudo que a gente aprendeu sobre sucesso e sobre a natureza. Mas o interessante é que essa pergunta não veio de um laboratório, não. Ela nasceu da vida do diretor do filme, o Tom Shadyac, e de um evento que simplesmente virou o mundo dele de cabeça para baixo. Esse era o Tom Shadyac no auge. Ele era o rei das comédias de sucesso. Sabe, vivendo aquela vida que para muitos seria o sonho americano. Dinheiro, fama, poder em Hollywood. Uma realidade de muito acúmulo e, claro, muito ego. E aí, de repente, tudo mudou. Um acidente de bicicleta deixou ele com uma síndrome pós-concussão que o debilitou completamente. Ele passou meses isolado, sem poder ver luz, sem poder ouvir som. Um negócio terrível. Esse trauma foi um choque tão, mas tão profundo, que quebrou a realidade antiga dele em 1000 pedaços e forçou o nascimento de uma nova forma de ver a vida. E foi lá, no fundo do poço, isolado e sentindo dor, que o Shadyac fez essa pergunta para o universo. Não era mais sobre filmes, sobre carreira. Era uma busca desesperada por algum sentido. E foi essa pergunta que virou o motor de toda a jornada dele e o tema principal do documentário. Com essa pergunta na cabeça, o Shadyac foi atrás de respostas, mas não em Hollywood, e sim no mundo da ciência. Ele queria descobrir se existia uma verdade mais profunda por trás de como o mundo realmente funciona. E a primeira grande descoberta foi essa ideia aqui, a interconectividade. A física quântica basicamente sugere que essa separação que a gente sente entre as coisas, ela é uma ilusão. Num nível bem fundamental, está tudo conectado, tudo junto, num campo de energia gigante. E para provar isso, o filme mostra um experimento que é de arrepiar. Imagina assim, eles pegam células de uma pessoa, levam para uma outra sala, bem longe. Aí a pessoa, o doador, começa a assistir uns vídeos que causam emoções fortes, tipo alegria, tristeza, e o mais incrível é que as células dela que estão lá longe reagem na mesma hora, no mesmo instante. Isso aponta para uma conexão que vai muito além do espaço físico. Então, o ponto principal é este. A ciência está começando a mostrar que a nossa consciência não está presa dentro do nosso corpo. As nossas emoções, os nossos pensamentos são vibrações que, literalmente, afetam o mundo físico ao nosso redor. A gente não é só um observador passivo, a gente participa ativamente da criação da realidade. Mas a jornada não parou por aí, no cérebro ou na física quântica. O Shadyac acabou descobrindo uma força ainda mais poderosa e que fica num lugar que a gente nem imagina: o coração. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Pesquisas mostram que o campo eletromagnético que o coração gera é milhares de vezes mais forte que o do cérebro. É tão forte que dá para medir a vários metros de distância do corpo. Pensa só nisso. Essa frase resume perfeitamente essa ideia. Quer dizer, enquanto o cérebro pensa, analisa, faz os planos, é a energia do coração, a emoção que a gente sente que funciona como um verdadeiro imã, atraindo as experiências para a nossa vida. Tá, mas como é que se ativa esse imã? Pela tal da coerência cardíaca. Quando a gente cultiva sentimentos elevados como gratidão, compaixão, amor, o campo do coração fica mais forte, mais organizado. E isso aumenta a nossa capacidade de influenciar a realidade e atrair o que a gente quer. Com essa nova visão sobre conexão e sobre o poder do coração, o documentário parte para reavaliar uma das nossas crenças mais antigas sobre como a vida funciona. Aqui dá para ver o contraste bem claro. A competição nasce da crença de que não tem o suficiente para todo mundo, sabe? Uma mentalidade de escassez, que gera estresse e falta. Já a cooperação vem da crença na abundância, na ideia de que tem mais do que o suficiente quando a gente divide, e isso leva a um estado de fluxo, de suficiência. E aí vem a conclusão ousada do filme.
Ao contrário do que a gente costuma pensar sobre Darwin, a natureza não prospera pela competição. Ela prospera fundamentalmente pela cooperação, pela simbiose. A competição é a exceção, não a regra. E, nossa, isso muda completamente o jogo de como a gente deveria viver e organizar a sociedade. Depois dessa jornada toda, passando por ciência, por filosofia, a resposta para a pergunta inicial do Shadyac, o que há de errado com o mundo, acaba sendo uma coisa surpreendentemente simples e interna. Eu sou. Essas duas palavrinhas, no campo da criação da realidade, elas são consideradas as mais poderosas que existem. São como um decreto, uma afirmação criativa. O Shadyac percebeu que a solução não era ficar apontando o dedo para os problemas do mundo. A mudança de verdade acontece quando cada um assume a responsabilidade pela própria energia. A sacada foi que, ao dizer eu sou grato, eu sou saudável, eu sou paz, a gente está moldando ativamente a nossa própria realidade e, por consequência, o mundo. E essa é a grande conclusão, a mais poderosa de todas. A gente não precisa consertar o mundo, a gente precisa se transformar. Como está tudo interconectado, cada mudança individual na consciência já eleva automaticamente a consciência de todo mundo. A transformação pessoal é o caminho para a transformação global. E assim a nossa análise termina com essa reflexão. Se a realidade que a gente vê do lado de fora é um espelho do nosso estado interno, o que a vida está mostrando para cada um de nós? O que o nosso eu sou de cada dia está projetando nesse espelho do mundo? A resposta, pelo visto, está dentro da gente.